Nós não reivindicamos uma reforma carcerária. Nós queremos que o sistema carcerário seja extinto, abolido. Angela Davis. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldcorn. E esse é o episódio 78. As prisões são necessárias, com Gabriele Nascimento. Uhul! Sem combinar, a gente fez. Saudades. Gabi é graduanda em Direito pela PUC São Paulo, militante abolicionista penal, compõe a Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo e Amparar, e é uma das espiãs de Marx no podcast que a gente ama, Fogo no Parquinho, que tá de pausa, mas a gente acredita que vai voltar. E tá sempre presente pistola no Twitter e também no Instagram com o pensa antes de falar. Gabriola Z, é isso? Depois ela me corrige. Gabi, bem-vinda você e Maria. Bem-vinda! Tenho certeza que o nosso público, boa parte, já te conhece, mas eu vou pedir para você se apresentar. E muito obrigada por ter topado esse convite. Sim, muito obrigada. Gente, obrigada eu pelo convite. Para mim é sempre um prazer. Eu sou a Gabriele, como você falou, eu sou abolicionista penal. Estou aí tentando me formar nesse curso horrível, que é o Direito. Sou militante na Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo. Também componho a Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Presas daqui de São Paulo, a Amparar. E sempre estou aí colocando minhas opiniões no mundo. Eu acho que é meio que isso. E sou a mãe da Maria agora. Mãe da Maria. Que a gente fica acompanhando pelo Twitter e a gente fica se falando, eu e a Babi, do tipo, meu Deus, olha isso, que coisa linda. É uma coisa mais fofa. Tá sendo criada a muitas mãos. Muito fofa. Tá sendo gestada a muitas mãos. Demais. Que bom. Então, Gabi, um dos grandes pilares, da campanha Bolsonaro foi a promessa de uma maior segurança pública. E isso, na verdade, vários políticos fazem, né? Mas ele foi muito firme com isso, a segurança pública, o endurecimento penal, a licença para policial matar e não ser preso por isso, a questão da liberação das armas de fogo. E eu acho que grande parte da população ainda acredita que mais policial é igual a mais prisão, que é igual a mais segurança. É basicamente o beabá aqui, né? A gente queria que você explicasse pra gente por que essa lógica ela não é verdadeira e por que a gente não tá mais seguro com mais prisão. Acho que essa lógica se explica ineficaz na própria realidade, né? Essa questão do Bolsonaro e do conservadorismo no geral apelarem para essas questões de enrijecimento penal e de endurecimento e militarização e tudo mais, tem super a ver com as falsas premissas que são construídas dentro do discurso brasileiro, assim. Só que isso não se verifica na realidade. A gente não é um país que encarcera pouco, não é um país que mata pouco, muito pelo contrário, assim. É um país que sempre que se constituiu em cima de genocídio, na real, se a gente pensar o que é a história do Brasil. Ele se constitui a partir do genocídio tanto da população indígena quanto da população negra, e que até hoje tem isso como política de segurança. Essa é a real política de segurança que está estabelecida no Brasil, assim. Então, a gente tem índices de encarceramento que nos faz chegar aí no terceiro lugar do ranking dos países que mais encarcera do mundo, com quase 1 milhão de pessoas presas. Temos um país que convive muito bem com cerca de 65 mil homicídios por ano. Desses homicídios, 70% das pessoas que morrem são jovens negros. Então, de alguma forma, essa política ela se anuncia ineficaz no sentido de produzir segurança e de produzir qualquer tipo de diminuição da criminalidade, mas muito eficaz, por sinal, nesse projeto de genocídio, que é um projeto que está anunciado aí desde que o Brasil é Brasil, né? Uhum. Então, nesse sentido, até um paradoxo, porque meio que não é ineficaz, mas é eficaz não para o que promete, mas para o que cumpre. A política de segurança brasileira tem essa característica e no mundo inteiro. Só que o lance é que essa política de segurança pública baseada no encarceramento em massa e baseada no genocídio brasileiro, ela sempre criou muito mais violência do que o contrário, assim. Então, o próprio surgimento das facções criminosas que o Moro disse combater, né? Colocou lá
pintou lá os muros das prisões, não pode entrar em facção e coisas desse gênero, como medidas super úteis e tal. As próprias facções criminosas que eles dizem combater e tudo mais, são fruto da política penitenciária do Brasil. São resultado desse projeto que se mostra cada vez mais ineficaz para esse combate à violência, né? Então, é mais ou menos isso, assim, é uma política que, no final das contas, no final do dia, o lance é que são vidas descartáveis e que a gente vai eliminar essas vidas. E é é o grande projeto político que está posto no Brasil. Assim. Uhum. Então, quando a gente fala que dessa maneira não funciona e explica que isso não quer dizer que estaremos mais seguros ou que não existiria violência, né? Isso para quem, né? Do olhar de quem que enquanto pessoas estão presas, você, o cidadão que se sente mais seguro para ir e vir, então, quem são essas pessoas? O que é o abolicionismo penal nesse sentido? Sabe, mas quer que você explique, porque muita gente imagina que é radical demais pedir o fim das prisões. Não seria uma reforma, não adiantaria? Então, a gente conseguir que elas tenham programas de aprender a fazer uma mesa, fazer marcenaria, praticar um yoga, se for mais confortável, se tiver mais prisões, não sei, para não ter superlotação, se os policiais e se as pessoas tratassem melhor, se tivessem maior treinamento, tivessem melhores salários, isso não adiantaria? Queria que você explicasse o porquê do abolicionismo penal falar do fim das prisões e não da reforma. Como é isso na prática? Eu acho que para entender o porquê o abolicionismo penal fala de abolir e não de reformar, a gente tem que entender que o próprio surgimento das prisões já é uma reforma, né? Então as prisões estão aí há 2 séculos no mundo e elas surgem como uma alternativa aos suplícios, às medidas violentas de castigo que existiam principalmente na época da Inquisição, né? Então elas surgem como essa alternativa e elas já nascem como uma reforma, já nascem como uma alternativa humanitária ao que estava, sei lá, amarrar as mãos de uma pessoa no cavalo, os pés em outro cavalo e fazer os cavalos andarem. Já era uma alternativa humanitária a isso, né? Então, a prisão, a instituição prisional, ela está há 2 séculos em reforma. Então, já existiram diversas políticas que trataram de reformular e de propor a humanização, ou então tira da mão do Estado, coloca na mão das empresas, ou várias tentativas de reforma já foram experimentadas e se mostraram absolutamente ineficazes porque elas não atingem o cerne da coisa, né? Então, o abolicionismo penal vem como um projeto de mundo em que a gente abre a mão do castigo e começa a lidar com os nossos conflitos da forma como eles são. Então, por exemplo, sei lá, o que falam muito mas o trabalhador parcela o celular em 7.000 vezes, aí vem um garoto, um nóia, geralmente é assim que se descreve, né? E rouba esse celular. Geralmente, o que vai acontecer com esse trabalhador que parcelou o celular 7 vezes e teve o celular roubado é que ele vai ir numa delegacia fazer o BO, às vezes ir atrás do seguro, às vezes... mas nunca que o sistema de justiça criminal em si vai reaver aquele item, vai devolver para ele o que ele tinha antes daquilo que foi o crime, né? Então, um celular de R$4.000, ou um celular de R$2.000, ou um celular de R$1.000, que seja, mas o sistema penal vai perseguir o garoto que roubou aquele celular e para manter aquele garoto preso, ele vai gastar mais dinheiro do que se gastaria para ressarcir a pessoa que foi roubada. Então, assim, há uma lógica de castigo que, no final, o que ela produz, né? Tipo, no final, qual que é a utilidade? A gente está se sentindo mais seguro? Está se sentindo com os danos reparados? Ou qualquer coisa do tipo? Não. Então, o abolicionismo penal entra como um projeto de mundo, em que, primeiro, a gente parta de pontos. E aí é a proposta da Angela Davis, é a proposta da Ruth Gilmore, e de tantos outros abolicionistas que estão pensando a construção de um mundo sem prisões e a viabilização, as condições materiais para que esse mundo exista. Então, isso é uma preocupação dos abolicionistas. Então, que pense como a gente consegue desinvestir essa máquina de
de matar gente, de moer gente, que é o sistema de justiça criminal, incluso a polícia. Como é que a gente consegue tirar, desinvestir desse sistema e colocar no que realmente importa? Então, como é que a gente consegue produzir condições para que as pessoas não precisem roubar? Como é que a gente consegue produzir condições para que as pessoas saibam que estuprar é errado, sabe? Então, são essas as questões que o abolicionismo penal quer atacar, e é por isso que ele é um projeto de mundo, por isso que ele é um projeto de sociedade. Porque não é simplesmente abrir as portas das prisões, e provavelmente se isso acontecesse seria melhor do que está hoje, mas não é isso. Simplesmente abrir as portas das prisões e fechar todas as delegacias, mas é justamente como é que a gente consegue subverter essas lógicas que estão estabelecidas, sobretudo porque a gente está falando de países com sistema capitalista que produzem esse tipo de criminalidade e gestam esse tipo de criminalidade para exercer um controle social sobre a população mais pobre. Então, é esse o sentido da coisa, assim. Não sei se ficou confuso, mas é mais ou menos isso. Não, ficou ótimo. Acho que, por sinal, você falou duas coisas muito interessantes, que é uma coisa que eu tinha visto você falando naquele vídeo que você gravou pro canal da Jut, né? Que a gente tem a impressão de que parece que o mundo nasceu desde que o mundo é mundo, já existem prisões. E aí você falou que já tem mais de 2 séculos, né? E eu imagino que tenha surgido mais ou menos junto com o direito mesmo, como a gente conhece hoje em dia, esses princípios do direito que a gente conhece de criminologia, né, de direito penal. Sim. E outra coisa é a questão da segregação social mesmo, né, de simplesmente determinar quem que vai para esses espaços, né, que é só uma perpetuação do sistema capitalista como ele funciona hoje em dia. Isso é muito legal de entender essa questão. Exato. Porque senão fica parecendo que é isso. Por que a gente manda as pessoas para a prisão, né? Então, uma pessoa errada, uma pessoa ruim, uma pessoa que cometeu um crime, a gente afasta ela do convívio, e aí a nossa aposta como sociedade é que aquela pessoa pense, né, num cantinho, igual é o castigo da criança, ela reflita sobre aquilo e ela entenda que aquilo que ela fez é errado, e aí ela saia de lá prometendo nunca mais fazer uma coisa dessa, como se isso funcionasse, como se fosse o papel das pessoas colocar uma pessoa no cantinho para pensar, né? E a gente sabe que não funciona assim. Eu, pesquisando porque eu lembrei de um documentário que eu vi uma vez sobre um projeto de coral com as mulheres presas aqui em São Paulo, acho que era o coral da USP. E aí eu tava procurando esse documentário e caí numa matéria bizarra do SBT com aquele Otávio Mesquita. E eu não sei por que eu assisti aquilo. E é justamente ele entrevistando essas mulheres numa aula de coral. E aí ele perguntando como é que chama a pessoa que trabalha na prisão? Agente penitenciário. Agente penitenciário. Então, imagina uma sala de aula de coral, todas as mulheres lá, com uniforme, macacão, e ele perguntando pra agente, do tipo, então aqui elas fazem aula? Fazem. Aí, como é que é? Elas gostam? E assim, parecia que assim, aquelas pessoas não estavam ali, crianças, ou elas gostam. Porque a música calma, né? Música calma. Porque elas eram bem nervosas, tinha umas bem nervosas. Aquela ali, apontou, ela era bem nervosa e ela acalmou super, porque a música calma, pra elas é importante e tal. Aí ele foi lá falar com a nervosa. Se ele terminou a entrevista falando assim, promete pra gente que você aprendeu a lição, que você não vai mais fazer coisa errada? Ela promete e tal. Eu fiquei tão desesperada, tão constrangida com aquilo. E isso resumiu bem a visão média, né, do que a gente tem, do que é uma prisão. Uma visão até romantizada. Porque, por um lado, a gente não quer saber como é, né, lá, o que acontece. Por outro lado, a gente imagina que resolveu um problema, né? Então a pessoa fez um crime, ela tá lá pensando sobre isso, ou pelo menos ela tá afastada do convívio porque ela fez uma malcriação e ela tá de castigo ali, né? Meio doido quando a gente pensa por esse lado, porque a gente não reflete que é isso, na nossa cabeça sempre foi assim, e a gente tem essa cabeça de punição, né? Então pra gente é natural pensar que uma pessoa que errou mereça pagar por isso desse jeito, né? Bem bizarro. E a lógica do castigo é exatamente essa, assim, de que a gente expurga o mal da nossa sociedade, a nossa sociedade que é ótima, por sinal, né? Nossa sociedade que só produz coisas maravilhosas, então a gente expurga o mal e faz com que esse mal se afaste até que ele esteja apto para voltar para a nossa sociedade linda e maravilhosa.
Quando, pelo amor de Deus, gente, tipo, a gente tá falando de um país em que as pessoas estão morrendo de Covid-19 porque não tem saneamento básico, tipo, o que se espera que essa sociedade produza, né? Tipo, pessoas ótimas que vão olhar pro bem do outro e respeitar a própria... Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Tipo, a gente tá falando de uma sociedade que de fato espreme diversos trabalhadores dentro de um sistema de transporte público caro, hiperinflacionado nas suas construções, né? Porque é isso, não é poucas notícias de corrupção que a gente tem, por exemplo, no metrô de São Paulo, para construir o metrô de São Paulo. A gente espreme esses trabalhadores lá dentro, fazem com que eles vão para jornadas de trabalho de 8, 12, 10 horas e depois demorem mais 4 horas para voltar para casa. Isso é um dia a dia de um trabalhador normal, assim. E a gente espera que essa sociedade, tipo, produza coisas maravilhosas, só pessoas ótimas, só pessoas... não vai rolar, só não vai rolar, tipo... E essa lógica também da prisão ser tão naturalizada na nossa sociedade, isso é muito útil, né? Porque fico pensando nos desenhos que eu assistia, assim, tipo, quando eu era pequena, e sempre tinha essa coisa de levar o bandido pra prisão depois, levar o vilão pra prisão depois. Então, Sim. sei lá, Pica-Pau, tipo, tinha uma prisão, meninas superpoderosas, o macaco ficava lá preso. Sempre tinha essa ideia tão naturalizada de que você vai lá dar uma surra no bandido, mas como você é melhor, você leva ele pra uma prisão e não mata ele de fato. Então ele vai... E os bandidos sempre voltavam, isso é engraçado. Que tipo assim, nem no desenho funciona essa porra. Então assim... É muito louco quanto isso está naturalizado e é, tipo, passado como uma instituição que sempre existiu e que está aí, não teve interesses sociais, históricos, políticos por trás do surgimento, não tem por trás da manutenção dela, né? Acho que isso é bem útil para que elas permaneçam aí. Sim, e tem a questão de, tipo, quem vai pra prisão e pelo quê, né? Porque eu tava conversando com uma amiga também, Thaís, que é advogada e a parte dela sempre foi direito penal, que ela mais gostou de estudar, trabalhou muito tempo na Defensoria de São Paulo. E aí ela falando, tá, assim, crime por crime, de acordo com a Constituição, que as leis que a gente tem, todo mundo cometeu. Eu, você, sua mãe, absolutamente todo mundo cometeu. Seja desde falsificar a assinatura de sua mãe ali no formulário da escola, até qualquer outra coisa besta, assim, todo mundo já cometeu. E por que a gente não vai pra prisão se todo mundo comete crime, né? E quem são as pessoas que vão e pelo que elas estão sendo indiciadas por crime? Você parar pra pensar, porque não faz nem sentido que não teria prisão pra prender todo mundo que deveria ser criminalizado de acordo com a lei, né? É um grande funil, né, o sistema penal no Brasil. O sistema de justiça criminal é um grande funil, em que meio que a seletividade penal vai produzindo uma espécie de delinquente ideal. Então, a gente tem aí, a maioria das pessoas que estão presas são ou por crimes relacionados à propriedade privada, então roubo ou furto, e crimes relacionados à lei de drogas de 2006, que tráfico, comércio e coisas do tipo. Então, assim, é um sistema extremamente caro, extremamente grande, que desmantela comunidades inteiras, né? Porque o produto da guerra às drogas dentro das favelas, o que permite, né? Eu fico pensando nisso, tipo, comecei a pensar principalmente agora que tô gerando uma criança, mas o que autoriza um governador a entrar num helicóptero e balear uma comunidade, sabe? Desferir tiros para uma comunidade, se não essa construção de criminoso, né? Essa construção de que se essa pessoa rompeu com a lei, logo eu estou autorizado a matar essa pessoa. Eu tenho poder de vida e de morte sobre essa pessoa. Então, só um discurso tão bem enraizado na sociedade quanto esse relacionados à criminalização, que autoriza que um governador entre num helicóptero, atire numa comunidade com várias pessoas andando, vivendo suas vidas, e nada aconteça com esse cara, né?
Porque é isso, o Witzel tá aí, firme e forte. Vai sofrer um impeachment, mas por causa de corrupção. Não vai sofrer um impeachment porque ele é um genocida do caralho, sabe? Tipo, é muito louco quanto isso cria até... Acaba por criar até territórios que são... Territórios inteiros que são criminalizados e que são passíveis de um cara atirar a esmo, atingir uma menina de 8 anos, como foi o caso da Ágata, um menino de 14 anos, como foi o caso do João Pedro, ou de tantas outras crianças que vão sendo mortas por esse tipo de política, assim. E aí é isso, né? Quem tá se sentindo mais seguro nesse contexto? E o papel da polícia nessa história, né? Então é importante a gente falar que uma coisa, eu acho que eu já ouvi você falando isso também, que uma luta não existe sem a outra, né? Não adianta a gente falar de fim das prisões sem falar do fim da polícia, né? Porque uma coisa está atrelada à outra e que também não é uma instituição que é possível uma reformulação. Quando a gente ouve falar também, mesmo discurso, de repente se melhorar os salários, eles também são trabalhadores que estão sempre sofrendo dessas questões, não tem treinamento, aí, né, não tem mais noção do que é certo e errado. Será que mataram uma criança? Eu perco a noção, eu não tenho treinamento. Então eu perco a noção se matar uma criança é certo ou errado. E o que a gente pensa disso? É muito louco, porque no Brasil houve um esforço muito grande para desatrelar, acho que de vários fatores contribuíram para isso, mas é um problema que eu vejo tanto no campo do movimento negro, quanto no campo mais progressista, um esforço muito grande de desatrelar a luta anti-genocídio da população negra com a luta anti-cárcere, sendo que os dois projetos são complementares, assim. Então, o quanto o cárcere também é uma máquina de produzir morte, né? Um exemplo bobo, mas que traduz muito disso, é sempre, sei lá, o Datena, quando ele vai falar de... Um garoto foi assassinado pela polícia, vamos supor. O discurso é até saber os antecedentes criminais dessa pessoa. Se ele tiver antecedentes criminais, o Datena vai para um caminho. Se não tiver, o Datena vai para outro. Então, a produção de um sujeito matável passa totalmente pela ideia de crime. Passa totalmente pela figura do que é um bom pobre, do que é um mau pobre, que esse mau pobre é o criminoso, né? O que é a figura no imaginário brasileiro? O que é a figura de um menino de shorts sem camisa, de um menino negro de shorts sem camisa numa favela? É a imagem de um bandido, é a imagem de no imaginário social brasileiro isso foi construído e estabelecido, é a imagem de um bandido. E logo um inimigo interno a ser combatido. Então, a luta anti-genocídio, a luta que se coloca contra o genocídio da população negra, precisa também colocar a questão da criminalização da pobreza como central, assim, porque são projetos complementares, são projetos que se retroalimentam, que caminham juntos e que um justifica o outro, né, no final das contas, que é isso. Uma vida se torna descartável à medida que ela é criminalizável. Assim. Acho que dá pra gente falar não sei se já falou no meio da fala, mas o perfil dessas pessoas, quem são as pessoas presas, né? Porque tem um imaginário disso também, de que tanto do perfil das pessoas, tanto dos crimes que cometeram, assim, de que se a gente tem essa informação de quem são essas pessoas e falar um pouco da realidade da mulher no cárcere também. Como eu falei, as pessoas presas geralmente estão lá por crimes patrimoniais ou por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Só 10% das pessoas que estão presas por homicídio, né? Isso é muito louco, porque é pensar que é um país que são 65 mil homicídios por ano, em média. Então, é isso, né? Os homicídios, essas 65 mil vidas anuais, que são em sua maioria de jovens negros, elas não são passíveis de haver uma investigação e descobrir quem matou, porque são vidas absolutamente matáveis. Então, nem para isso o sistema penal, que diz proteger os crimes mais hediondos possíveis, são crimes contra a vida, nem para isso ele serve, né? Então, nem no discurso serve.
Então são geralmente essas pessoas. No contexto do encarceramento feminino, a questão do tráfico de drogas fica ainda mais evidente, assim, fica ainda mais aprofundada. São 65% das mulheres que estão presas por tráfico de drogas. E houve um aumento considerável considerável mesmo, assim, de mais de 600% do encarceramento feminino de 2006 para cá, depois da lei de drogas do governo Lula, valeu por mais essa. E a maioria dessas pessoas são negras, tanto no cárcere masculino quanto no cárcere feminino. A maioria dessas pessoas possuem baixa escolaridade, a maioria dessas pessoas são pobres, a maioria dessas pessoas, aqui em São Paulo pelo menos, são dos grandes centros urbanos, das periferias dos grandes centros urbanos. Então, são essas pessoas que estão presas, né? São essas pessoas perigosas que o sistema penal persegue. Acho que na questão do encarceramento feminino, o caráter do patriarcado dentro do sistema penal fica ainda mais claro, assim, porque o encarceramento feminino no Brasil, ele é um fenômeno até que recente, assim. As prisões femininas no Brasil vão nascer na década de 40, de uma união do Estado com a Igreja, essa união que sempre dá certo, né? Na história nunca deu errado. Então, o Estado e a Igreja sentaram, tiveram a bela ideia de criar instituições correcionais para que mulheres específicas voltassem a cumprir o seu papel social. E aí a maioria das mulheres que eram presas nessa época do surgimento das prisões femininas eram mulheres que cometiam infrações, contravenções penais, como escândalo, alcoolismo, adultério, coisas do gênero, assim. Eram mulheres que incorriam nesse tipo de crime. E aí essas mulheres eram levadas para as prisões para que elas voltassem a cumprir o papel social, o papel de gênero que a sociedade tinha determinado para elas. Então, para voltar a ser boas mães, a ser boas donas de casa, para voltarem a cumprir esse papel social, essa carga de gênero que a sociedade tinha estabelecido para elas. Então, assim, no Brasil já nasce muito feia a coisa, assim, né? Com o aprofundamento do encarceramento em massa e a ascensão do neoliberalismo também em 2006, o encarceramento feminino vai crescer muito, assim, tipo, radicalmente, 600%, e vai atingir prioritariamente mulheres que na prática, né, se a gente destitui todo o moralismo que existe por trás da guerra às drogas, na prática elas estão comercializando uma substância, né? Tipo, no final é isso, são vendedoras. Ou produtoras, ou qualquer tipo de coisa desse tipo. São mulheres que, na verdade, nem sempre, na maioria das vezes, não têm um cargo alto dentro das organizações que elas integram, né? E que desempenham esse tipo de função porque elas são mães, para complementar a renda. Então, a maioria dessas mulheres tem mais de 2 filhos e tem uma questão relacionada à própria baixa escolaridade. Então, são essas mulheres que estão sendo presas. E dentro da prisão, acontece algo que é a penalização, porque o Estado é generificado, né? Eu acho que isso some um pouco de vista, às vezes, quando a gente está fazendo essa discussão. Eu gosto muito do capítulo do Estarão as Prisões Obsoletas, da Angela Davis, em que ela fala sobre encarceramento feminino, sobre o sistema de justiça criminal e a questão de gênero, porque ela não está falando o cárcere e as mulheres, ela está falando, não, o cárcere é estruturado por gênero, né? Então, ela está falando que não é só uma questão de que estão prendendo mulheres, é justamente como o gênero é utilizado como tecnologia, inclusive de tortura. Então, existe um índice muito alto de violência sexual, tanto por parte da polícia quanto por parte de agentes penitenciários, que é cometido por esse sistema de justiça criminal, que inclusive diz que combate estupro, né? O maior violador sexual que existe no Brasil é a polícia militar, é o sistema de justiça criminal.
Então, todas essas coisas acabam sendo utilizadas como tecnologia. Maternidade dentro do cárcere, mesma coisa. A maternidade é usada como tecnologia de tortura. Uma mulher grávida dentro da prisão, ela passa por um período de 4 a 6 meses, em que ela só vai ser mãe. Então, assim, ela tá o tempo todo cuidando daquela criança, assim. E depois desses 6 meses, ela nunca mais vai ser mãe. Porque ela vai ficar presa sem aquela criança. Então, é uma relação de hipermaternidade e depois de hipomaternidade. Essas mulheres sofrem no puerpério algo que é impossível falar de maternidade saudável dentro do cárcere, né? Dentro de uma instituição que utiliza a maternidade como tortura. Então, são várias questões. Por exemplo, mulheres que não desempenham, não atendem às expectativas de gênero que a sociedade espera delas. Mulheres que, inclusive, não performam as expectativas de gênero. Mulheres que têm cabelo curto, mulheres que... Essas mulheres dentro do cárcere, quando entra uma tropa de choque para conter uma rebelião, os agentes penitenciários falam para elas: se você quer parecer igual homem, você vai apanhar igual homem. Então, isso também é utilizado como tecnologia de tortura, né? Não dá para falar só de encarceramento e as mulheres. Como o gênero é uma tecnologia de poder e de tortura utilizada pelo sistema de justiça criminal, assim. Gabi, eu tenho uma pergunta não é muito séria. Nem sei se eu vou colocar no podcast, mas você gosta de Orange is the New Black? Putz, eu nunca assisti, porque eu trabalhei com cadeia um tempão, assim, tipo, trabalhei visitando presídios e tudo mais. E nesse período, fiquei uns 3 anos trabalhando com isso. E nesse período eu não me permitia assistir séries ou filmes que falavam de cadeia, porque era uma coisa que me fazia muito mal. Mesmo que fosse, sei lá, uma série mais engraçadinha, eu... desviava, assim, um pouco. Mas eu nunca assisti. Falam que é interessante, não falam? Eu gostei bastante. Não sei, eu também amava. Assisti. É boa? Tem uns episódios bem pesados, tem uns bem de boa. Mas pega um pouco disso tudo que você falou, só que, óbvio, né? É uma versão bem norte-americanizada, bem liberal, enfim, de várias coisas. Vou tentar um dia ver, quando eu tiver superado meus traumas. Nossa, mas muito louco essa história do surgimento das prisões femininas, eu não tinha ideia. E sobre essa questão das mulheres que não atingem, né, essa expectativa de gênero que você falou, eu fico pensando como é a situação das pessoas trans também, né? Teve aquela matéria recente, que foi aquela polêmica toda do Drauzio Varela, e é uma questão também que é outro momento de chegar e não ter uma solução para isso em quem pensa em reforma, né? Realmente que aquele espaço não deveria existir, porque as opressões que já existem aqui fora, lá dentro, elas ficam ainda mais assustadoras, né? Acho que tem uma coisa louca, assim, com relação às mulheres trans dentro dos presídios designados como masculinos, né? Porque é isso, né? A gente nem pode dizer que são presídios masculinos ou presídios femininos, porque dentro desses presídios tem mulheres que são mulheres trans ou travestis, que se identificam como mulheres e que estão em presídios masculinos. E dentro desses lugares, o que me deixa mais impressionada... Putz, mano, agora as maritacas vão ficar aqui enchendo o saco, mas vai ter que ser assim. Mas dentro desses presídios, o que me deixa mais impressionada é como a divisão sexual de trabalho opera. Porque eu visitei um presídio uma vez, aqui em São Paulo mesmo, CDP de Pinheiros, e tinha uma cela, na verdade, nesse raio, que era uma cela destinada a pessoas com questões... As pessoas que deveriam, em muitas aspas, estar em um hospital de custódia, porque eram pessoas com questões de saúde mental. E o hospital de custódia estava lotado, essas pessoas foram condenadas com medida de segurança, né? São consideradas pessoas inimputáveis, ou seja, elas não podem ser punidas e receber uma pena como as outras pessoas, porque elas têm questões mentais
que meio que o discurso é que impedem que elas saibam o que elas estão fazendo, assim, mas na real é bem punitivo o que acontece. É um manicômio judiciário. E aí essas pessoas estavam nesse CDP de Pinheiros, uma unidade prisional provisória, e tinha uma cela só para essas pessoas, que era a cela dos doidos. E tinha uma pessoa que ficava responsável por administrar os nomes, os horários, por administrar os medicamentos que tinham que tomar. Gardenal, Rivotril, todas essas coisas do presídio tem, assim, mesmo que você não seja doido, inclusive. A hipermedicalização é bem intensa, assim, dentro dos presídios. Inclusive, para pensar mulheres e prisão, assim, é muito louco como a coisa da histeria é utilizada para hipermedicalizar as mulheres, assim. Mas ponto é que a pessoa que ficava administrando, como se fosse um enfermeiro, que ficava administrando e exercendo esse cuidado, era uma travesti. Eu fiquei, mano, podia ser qualquer pessoa do raio, sabe? Mas não, era um presídio designado como masculino, e a pessoa que ficava administrando os medicamentos e responsável por esses cuidados era uma mulher travesti. Então, existe uma divisão sexual dos trabalhos dentro dos presídios que, para quem não performa a cis heteronorma, é tenso, velho. É bem tenso. Porque é isso, essas pessoas vão lavar a roupa de todo mundo, essas pessoas vão fazer várias coisas, e são várias as denúncias que essas pessoas fazem, inclusive, dentro dos presídios, assim. Então, também são utilizadas como técnica de tortura, né? Essa não performance da norma. Aliás, vale um episódio só sobre essa questão, né? Sim, com certeza. De gênero. Isso que você falou da hipermedicalização, por exemplo, e relacionando isso à histeria, ao comportamento não aceitável e tal. Isso é bem interessante da gente pensar e fazer um episódio só sobre isso. Teve presídio feminino que eu visitei, assim, e que a diretora me falou que dava remédio, porque na época de menstruação, assim, as mulheres ficavam impossíveis. Então tinha que dar algum tipo de remédio, e aí era o Rivotril, enfim, vários medicamentos que eram administrados. E era coisa do tipo assim, você tá triste? Tipo, tô presa. É consulta tipo assim, as mulheres descrevem essas consultas. Você tá triste? Você tá com dificuldade de dormir? Eu tô presa, eu passo por tortura todos os dias. Como é que eu não estaria, sabe? Então é uma forma de domesticação, inclusive do absurdo, que é aquela condição de encarceramento. Mas e aí, como faz? Como que acaba com a polícia, assim? O que colocaria no lugar? Na mesma coisa das prisões. O que faz se acabar as prisões? Porque eu fui ver o vídeo do Greg News sobre a polícia, e ele começa explicando muito ruim, né? Várias críticas, né? Mas ele começa falando da questão da polícia do Rio, que eles usam ainda o brasão da polícia real, né? Da família real, assim. Ele fala, desde o início a polícia foi feita pra proteger, no caso, a elite, né? E não pra proteger sei lá o que, de quem, né? No final das contas. É a elite da população depravada que existia no Brasil na época, sabe? É muito doido para pensar nisso, né? Assim, por que foi criada a polícia? Por que ela funciona dessa forma? A polícia no Brasil tem total um projeto relacionado ao que a Vera Malaguti chama até de haitianismo, né? Que era um medo que a população, que a elite branca brasileira tinha desde o Brasil colônia, assim, de uma revolta negra, porque é isso, o Brasil foi foi o país que mais importou, mais trouxe negros no tráfico negreiro para a escravidão, mais importou essa mão de obra escravizada negra, e que se um dia os caras ficassem putos, tipo, de fato, eles iam matar todo mundo, como aconteceu no Haiti, né? E houveram diversas rebeliões negras, né? Houve a Revolta dos Malês, que é uma das revoltas que eu acho que mais promove a Vera Malaguti vai estudar o medo na cidade do Rio de Janeiro e vai falar muito da Revolta dos Malês. Houve o Quilombo do Zumbi dos Palmares, então
houve essa tentativa de criminalizar e de criar uma espécie de guarda que pudesse proteger a propriedade privada e proteger o bem-estar da população branca e elitizada que aqui vivia, né? Então, a polícia está totalmente ligada a isso, né? Agora, o que fazer? Antes eu ficava até respondia mais séria agora essa pergunta. Mas agora que aconteceu Minneapolis, agora eu falo, e se a gente botar fogo nas delegacias, assim, tipo, de boa? Só jogando uma ideia. Por que não, assim? Não, brincadeira, mas eu acho que existe um processo de criação de espaços de resolução de conflitos comunitários. Acho que isso é um processo que precisa começar a acontecer, em que a comunidade lide com os conflitos sociais e que podem ser conflitos também que se relacionem com crimes, né, tipificados na lei. Esses espaços que possam ser espaços onde a gente possa lidar com isso de uma forma menos punitiva, menos estigmatizante, e que não envolva o Estado, né? Porque o Estado tem uma função muito clara numa sociedade capitalista de proteger a burguesia, né? Eu acho que uma experiência que está sendo bem legal de acompanhar no meio desses protestos que têm acontecido nos Estados Unidos, surgiram algumas campanhas para lidar com a polícia, né? O que fazer com a polícia? Pensando nessa pergunta, pensando em respostas para essa pergunta. E houve uma campanha chamada H Can't Wait, e ela trazia propostas mais assim, e se a gente proibisse eles de enforcar as pessoas, se a gente fizesse com que eles tivessem que avisar antes de atirar, e propostas que tinham esse caráter mais reformista, né? E vários outros grupos que se identificam com o abolicionismo penal, o Critical Resistance também está bem à frente disso, que é a organização que a Angela Davis e a Ruth Gilmore integram. Eles fizeram uma contra-campanha, eu achei muito legal, porque eles citaram a outra campanha e fizeram essa contra-campanha mesmo, assim. E elas fizeram uma campanha chamada Age to Abolition, em que elas propõem 8 pontos, que também tem uma proposta, um viés reformista, mas reformas que atinjam o cerne da polícia, atinjam a polícia enquanto instituição, atinjam a prisão enquanto instituição, e não vão nessa firula de perfumar a merda, né? Para ser mais clara, assim. Então, acho que existem processos de reforma que precisam acontecer, mas essas reformas precisam atingir o cerne dessas políticas que estão estabelecidas no Brasil, como, por exemplo, o desinvestimento. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Por que o orçamento da segurança pública no Brasil é tão alto? A gente precisa tirar essa grana desses caras e colocar essa grana em outros lugares, colocar essa grana para que as pessoas não precisem ir presas, para que as pessoas não precisem, né? Para que as pessoas não precisem, ter que se alistar numa guerra para sobreviver, assim. Então, acho que são todos esses processos que abolicionistas vêm criando e vêm pensando e tentando apontar possíveis caminhos que a gente precisa começar a pensar. O que fazer? Como vai ser uma sociedade abolicionista? Eu não sei também. Tipo, acho que essa resposta é meio ingrata, né? A gente pensar como vai ser, o que vai ser. Eu sei o que está sendo agora, assim. Eu sei o que é hoje o mundo balizado em uma perspectiva que castiga as pessoas e não oferece para as vítimas de crimes qualquer tipo de respaldo, né? Porque é isso, no final o sistema penal ele não produz segurança para quem está sendo atingido pela criminalidade, pela violência que ele mesmo produz, e nem mesmo qualquer tipo de reparação para quem vai ser preso, né? Então, é mais ou menos por aí. O momento risos aqui, perguntas que você deve sempre ouvir. Abolicionista penal pode comemorar a prisão da Sarah Winter? Nossa! Ai, cara,
não sei, eu já fui mais moralista com essas coisas, agora eu sou meio foda-se. Acho que toda vez que alguém for preso, abolicionista penal tiver que falar, não vai, a gente não faz mais nada da vida. Mas eu preferia bater na Sarah Winter, eu preferia, tipo, quando ela fala que queria sair no soco com o Alexandre de Moraes, eu queria que ela estivesse falando isso pra mim, assim, porque eu queria sair no soco com ela. Eu amei o meme, não sei se vocês viram, como é que é aquilo? A tornozeleira, que aí ela colocou presa e tal, daí ela tava usando uma sapatilha muito horrorosa, e alguém fez um meme presa por extremo mau gosto de usar uma sapatilha horrorosa. Ô, mulher cafona. Aquela sapatilha é feia, né? Não, de bico fino ainda, aqueles de matar barata no canto da sala, sabe? É muito feio. Essa mesmo. Ai. Pois é, então com esse pensamento, acho que para quem ainda não acompanhou as participações da Gabi falando sobre isso, ou alguns canais que a gente inclusive quer indicar depois para vocês, pessoas que falam sobre isso, o canal do Igor Leone, por exemplo, do próprio Samuel, Angela Davis, gente, porque o povo ama amar Angela Davis, mas nessa parte fica meio, não tenho certeza disso, então não tenham dúvida, né, em relação a isso, e leiam esse livro, inclusive, eu li uma tradução, existe o livro físico, né, Estariam as Prisões Obsoletas, mas eu li uma introdução, assim, do primeiro capítulo na internet, vocês encontram fácil, vale muito a pena. E eu queria que a Gabi, então, falasse para quem está tendo contato pela primeira vez com isso, que às vezes pode parecer assustador, pode dar um medo, pode pensar, não, isso não funciona, até entendo, mas acho utópico, acho maluquice, eu tenho medo. Uma mensagem para quem está ouvindo sobre isso pela primeira vez. E repensar realmente isso. Eu achei muito interessante a sua fala do tipo, não venha me cobrar, né, quem está propondo isso vale para tudo. A gente que propõe uma sociedade anticapitalista, antiespecista, mas como é que vai ser se a gente não sabe, mas a gente sabe que desse jeito não funciona, a gente sabe que assim não dá. Eu vou tentar, a gente está propondo fazer diferente. Aí, conforme for acontecendo, a gente vai tentando. O negócio é pensar se está certo a gente viver nessa situação, se está certo a gente viver com pessoas passando por isso. E nessa lógica, né, que realmente, como a Gabi explicou, não funciona. A gente não se sente mais seguro. E quem sofreu, você que teve seu celular roubado na rua, você não se sente, beleza, tranquilo, agora eu vou sair na rua com meu celular assim, porque quando me roubaram, aquele menino foi preso. Então, nem para isso funciona. Então é isso, Gabi, passa essa mensagem da palavra abolicionista para as pessoas. Cara, acho que essa provocação de que o abolicionismo penal é muito utópico me faz pensar que, na real, o que a gente vive é a utopia, né? Porque é um sistema que há 2 séculos não cumpre o que promete, não é eficaz no que propõe, mas é eficaz justamente pelo que não propõe. Então, é eficaz em produzir morte, em produzir pessoas matáveis, em produzir pessoas descartáveis. E que há 2 séculos a gente continua apostando nessa mesma proposta, né? Que já se mostrou por A mais B o quanto é falida, né? Então, na real, o abolicionismo penal é bem pragmático. Porque a gente tá falando de, vamos fazer diferente, já que não deu certo até agora, vamos, sei lá, propor uma mudança em que a gente realmente encare os nossos problemas, em que a gente realmente olhe para os conflitos pelo que eles são, em que a gente pare, inclusive, de sequestrar os conflitos, como o que acontece com muitas pessoas que acessam o sistema de justiça criminal para qualquer coisa e tem o seu conflito sequestrado, porque agora não é mais você que toma conta, é o Ministério Público, é o advogado, é o juiz que vai decidir o que vai acontecer com a sua vida. Então, o que a gente está propondo por que a gente não pode lidar com os nossos problemas, por que a gente não pode encarar os nossos problemas pelo que eles são, inclusive. Então, atacar na raiz desses problemas é uma proposta radical, com certeza, e que ninguém venha destituir a radicalidade dessa proposta, por favor, porque a gente precisa de uma proposta radical, mas que também tem o seu pragmatismo, assim. Ninguém é abolicionista. Eu não sou abolicionista porque eu sou boazinha, eu não sou abolicionista porque eu sou pacifista,
não tem nada disso, queria sair no soco com 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão não, mas acho que meio bilhão. Mas eu tenho consciência de que essa porra não funciona e que essa porra tá aí há muito tempo e que só vai continuar produzindo o que tá produzindo desde que surgiu, assim. No cenário atual, a gente tem um massacre anunciado, assim, um massacre em curso e anunciado dentro dos presídios com o contexto da pandemia, em que as únicas políticas tomadas pelo DPEM, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pela Secretaria de Administração Penitenciária pelo Brasil foi de fechamento do cárcere. Então, as academias aí tudo voltando, sei lá, qualquer coisa do tipo voltando, esmalteria voltando, e as visitas que estão suspensas há mais de 3 meses das famílias não voltam de jeito nenhum. E enquanto isso, o governo investe bilhões, assim, acho que foram 40 milhões, se eu não me engano, em compras de armamento menos letal, compra de bomba de gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral, spray de pimenta, para serem utilizados dentro dos presídios para as rebeliões que podem vir. Então, assim, dinheiro para adaptar e para fazer com que as visitas aconteçam com o mínimo de condições sanitárias teria, né? Mas eles preferem investir em medidas de militarização dos presídios. Então, a gente precisa olhar para isso, para essa realidade que está cada vez mais imposta no Brasil e que tem se aprofundado cada vez mais, com muita seriedade e com muita radicalidade. Não tem como olhar para isso e falar, velho, uma reforminha ali, outra aqui, vai dar certo, sabe? Não deu mesmo, assim. A política de drogas de 2006 era pensada para tirar o usuário da figura do criminoso, só serviu para criminalizar mais quem faz o tráfico de drogas e, inclusive, quem é usuário, mas que o sistema de justiça criminal, o usuário é quem eles acham que é. E, ou seja, um menino, filho da desembargadora, com 3 toneladas de maconha pode ser um mero usuário, enquanto Rafael Braga, com 6 gramas de cocaína, pode ser um mega traficante, o traficante mais perigoso do complexo que ele mora. Por A mais B está dito que não vai dar certo, é um sistema estruturado pelo racismo, estruturado pelo capitalismo, estruturado por gênero. Então, não tem como dar certo para todo mundo, assim, para a maioria das pessoas. E que produz esse tipo de descartabilidade, produz esse tipo de pessoas que podem ser assassinadas a qualquer momento, que não vai ter nenhuma crise pública, nenhuma crise ética em torno disso. Então, acho que passa primeiro por reconhecer a vida das pessoas, sabe? Por reconhecer que aquelas vidas, inclusive, são passíveis de luto, que aquelas vidas de fato importam, né? Porque isso não é só um jargão para a gente colocar no nosso Instagram, mas é para fazer valer no dia a dia que vidas negras importam, que vidas LGBT importam. E demarcar isso. O abolicionismo penal é nada mais, nada menos que tudo, na real. Valeu, muito bom. Maravilhosa. Então, quem quer ler mais, quem se apaixonou, quem quer estudar, como que primeiro que te segue no Twitter, mas a gente estava falando sobre a sua newsletter que você começou a escrever e tá muito incrível, a gente adorou a primeira. Queria que você falasse um pouquinho, ainda dá para o pessoal se inscrever ou já bugou o sistema de tanta gente que se inscreveu? Não, super dá, sim. Tá na minha bio do Instagram e também tá na minha bio do Twitter, assim, é porque é um link meio grande, assim, ele é gerado automaticamente. Mas eu tô preparando o segundo texto, eu tô escrevendo quinzenalmente e é meio que uma forma de expurgar uns demônios, assim, que estão falando na minha cabeça, de tirar as coisas da minha cabeça, de dentro da minha cabeça e fazer isso de uma forma não tão condicionada aos algoritmos das redes sociais que prestam tanta atenção nas tretas e dão tão menos atenção para sei lá, proposições políticas, divulgação de projeto político, que é o que eu gosto de fazer. Não que eu não gosto de uma treta, eu adoro. Mas
Me deixa um pouco frustrada, assim, às vezes. E aí eu fiz isso num domingo que eu tava em dúvida se eu lavava o banheiro ou se eu fazia uma newsletter, aí eu resolvi fazer uma newsletter. Mas é basicamente isso. Muito bom. Que bom, porque a gente Que amou bom. na sua newsletter. Que bom que o banheiro esperou, porque a gente aproveitou um monte. E a gente já tinha vontade de gravar esse episódio faz tempo, mas foi lendo a newsletter que a gente falou, vamos falar mais uma vez com a Gabi e vamos tentar fazer esse episódio acontecer. Que bom que rolou, então. Muito obrigada por esse tempinho aí. A gente sabe, tá muito esquisito aqui em São Paulo, tá frio. Você aí gerando, tipo, formando todas as partezinhas de Maria, isso dá imagino que isso deve dar um trampo, né? Uma canseira. É uma energia. Botando toda a energia nisso. Então a gente agradece demais. E obrigada, é isso. Muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. É nóis. E é nóis, vamos aí fazer Vamos. esse Valeu. Um beijo.